Então, dentro do espectro visível, a luz se apresenta como branca, né? Que daí, como sabe que com o prisma ela se decompõe e formam as diversas cores aí do arco-íris. Então, assim, desse pequeno extrato, né, que é a luz visível, nós temos as cores que a formam, né? Isso tem a ver com a fotografia digital, porque em determinados momentos, fontes de luz carregam determinadas dominantes. E às vezes a gente não quer que essas dominantes existam. Tá? Então, você pode ter, dependendo, né, da escala Kelvin, a fonte ela tem essa dominante, e às vezes a gente não quer. Então, na fotografia, principalmente, a gente pode controlar essas dominantes, que são indesejáveis. Né? Então, nas cores avermelhadas, aqui o comprimento de onda, né, tem o comprimento de onda grande e a baixa frequência. Então, aqui até uma coisa que eu vou pedir para o monitor fazer é o comprimento de onda maior, aqui um distanciamento, né, maior, porque ficou tão pouco assim diferença entre as cores azuladas e avermelhadas. E para entender que as avermelhadas, devido a esse comprimento de onda mais grande, de baixa frequência, né, elas geram essas dominantes aqui avermelhadas, tá? Que estão relacionadas ao pôr do sol, né? E as cores azuladas relacionadas tem um comprimento de onda pequeno e alta frequência, então é mais rapidinho, geram essas dominantes azuladas que estão relacionadas, por exemplo, quando o sol está a pino, né? Então ele está bem, né, vertical, né, com a Terra, e você consegue captar uma neutralidade maior, tá? Então essas cores entre a azulada e a avermelhada, a gente diz que são equilibradas, sem dominantes, que são 5.500 Kelvin, né? Então, é isso que a gente vai entrar para falar agora, a temperatura, né? Porque a gente... Se lembra que eu falei assim, que fotografia tudo é ao contrário? Então, aqui é mais uma escala que vocês vão entrar em contato, né? Que é a escala Kelvin. Que vejam assim, vejam a numeração dela, né? Então, aqui, ó, 1000 kelvins, a temperatura da cor, ela tem uma dominante mais avermelhada, tá ok? Então, ela vem, por exemplo, da luz da vela, do sol, né, no pôr do sol, luzes de tungstênio, de filamentos, né? E vejam aqui, ó, o que está bem no meio, que está branco, está equilibrado, né? É 6.500 kelvins, né? Entre 5.500 e 6.000, nós temos a luz do flash. Então, todo o flash é ajustado para 5.500 Kelvin. Por quê? Porque ele, ao disparar, ele te dá uma luz branca, né? Uma luz sem dominantes. É aí isso que a gente às vezes quer, por exemplo, numa fotografia de estúdio, tá? Então, do outro lado da escala, 13.000 kelvins, veja bem, né, tá aumentando, são as dominantes azuladas, tá? Então, vejam que menor número é uma dominante bem forte, né, bem amarelada, bem envermelhada, tá ok? Esse aqui mais um exemplo, né, da luz média do dia, da luz vespertina. Então, assim, se você for fotografar fontes de luz que tem essa dominante avermelhada, você vai saber que a tua foto ela vai ter essa tonalidade mais avermelhada, mais quente, né? Que a gente fala no design, isso? Que na verdade é o menor Kelvin, né? E ao contrário também, então, aqui as lâmpadas fluorescentes, 13.000 kelvins. Não sei se tem alguém que compra
lâmpada para casa, já percebeu essa numeração Kelvin no bulbo da lâmpada, né? Você escolhe se você quer um ambiente mais aconchegante, que vá para cores com dominantes mais quentes, né? Ou dominantes mais frias, né? Com cor mais fria. Então, você geralmente, se você quer um lugar para estudar, né? Então, opta mais pelo equilíbrio aqui de 5.500 kelvins. Mas, professor, mas o que isso significa, né? Tem a ver com os raios, né? Com a composição dos raios de luz. Então, no 3200, a maior quantidade de raios avermelhados, né? Formam que se unem e formam o equilíbrio do branco. Então, o vermelho ele chega mais longe, né, pelo próprio comprimento de onda. Tá? Então, aqui você sabe que a dominante vai ser vermelha. Quando está 5.500, todos os raios estão equilibrados e todos os raios chegam ao mesmo tempo no objeto a ser fotografado. Então, eles têm a mesma quantidade e chegam ao mesmo tempo. E aqui também é a dominante azul, né? Que daí é relacionada a sombras, a locais que tem essa ícone, né? Esse ícone. Tá, então assim, vejam no celular de vocês se vocês têm essa escala de branco, que é conhecida como white balance. Muitos celulares já têm, não, nas outras turmas a galera já identificou que é possível, né, fazer esse ajuste. Professor, mas para que é esse ajuste? Para você amenizar as dominantes trazidas, né, resultantes dessas fontes de luz, né, que tem muitos vermelhos ou muitos azuis, tá, ok? Então, esses ícones é o que vocês, em geral, têm no celular, tá? Não sei se todos têm, mas dê uma olhada que é bem importante isso, para fazer um pré-ajuste também, né? Então, o que significa o AWB, né? O Auto White Balance, né? A máquina vai pensar por vocês. Então, se você... geralmente, quem tem máquina de modo manual e recém compra ou não utiliza muito a máquina, não entende como que é o balanço de brancos, geralmente deixa no Auto White Balance. Porque a máquina que vai fazer uma leitura, né? Dessas dominantes e ela vai interpretar e vai te dar o resultado, né? Então, geralmente vai encontrar um branco, né, mais equilibrado. Daí você pode também, em determinadas situações, fazer ou selecionar os ícones, né? Então, lâmpada de tungstênio, fluorescente, né, que é mais azulada, luz do dia, que é mais avermelhada, o flash, que é o 5.500 e é o branco, o nublado, a sombra. Então, tendem para o azulado, tá? O que é esse CAC, né, de Kelvin? Em geral, agora também em celulares é bem comum ter a escala numérica de kelvins, tá? Então, é bem melhor, porque você consegue fazer ajuste mais preciso do que apenas os ícones que são modos mais assim, não manuais, mais genéricos, né? Então, é como se fosse um alto, só que você está indicando que tipo de fonte você tem, né? Que dominante você tem. Então, o Kelvin, as máquinas manuais que possuem a escala Kelvin numérica são mais profissionais. Então, tendem mais para o profissional. Então, você pode fazer esse ajuste. O custom, você pode selecionar uma foto, por exemplo, de um cartão 18%, cinza 18%, e você colocar esse cartão como deixar ele como é que deixa eu falar preso, né? Deixar ele
que não pode deletar. Ai, fugiu a palavra. E daí, você escolher essa foto, tá? Como padrão. Esse custom é o que a maioria dos fotógrafos fazem. Já fazem por exemplo, vamos fotografar modelo com as roupas, e daí a modelo já segura o cartão, 18% mirando para a câmera, e daí já faz, define esse 18% como um padrão. Então, só que depois você não pode deletar a foto, né? Você tem que deixar ela aí segura, né? Na tua máquina sempre. Então, aqui é só para ilustrar o que eu falei desse alto white balance, que ele vai pegar uma média ali, né? Vai pegar tudo e para dar esse ajuste. A gente às vezes não sabe o que vai dar, né? E mesmo colocando o alto white balance, o resultado às vezes não fica bom, tá? Ele às vezes pode ficar com um leve dominante, né? Então pode ser cian, magenta, e daí você tem que fazer uma pós-produção ali, né? No aplicativo, no Lightroom, no Photoshop, para ajustar os canais de cor, tá? Então, assim, aqui eu mostro ajustar o balanço de branco na Canon. É assim, de máquina para máquina, isso muda. Então, é bom que vocês reconheçam, naveguem na câmera de vocês, aonde está isso. Até no próprio celular também, tá? Que tem essa possibilidade. Então, o padronizar, né? Personalizar o white balance, né? E daí você vai fazer a foto e vai configurar como se ela fosse o padrão. Tá bom? Esse cartão 18%, ele é vendido nas lojas de materiais fotográficos. Não sei se alguém já comprou, tem. Ele é bem carinho, mas você pode fazer com uma cartolina cinza médio, você já consegue fazer um cartãozinho, tá? Então você pode comprar uma cartolina que não tenha reflexo, não seja reflexiva, né? E corta um pedacinho e fica sempre com você ali, junto com a tua máquina, para fazer esse ajuste, tá? Aqui na Nikon, não sei se alguém tem Nikon aí, né? Coloca lá no White Balance, preset manual, né? E daí também escolhe a foto, né? Deixa essa foto segura também, tá bom? Deixa ela no cadeadinho. Outra coisa que a gente tem, que é um recurso muito utilizado pelos fotógrafos, é o histograma. Então, assim, nas primeiras aulas a gente viu que é legal deixar o grid ativo, né? E é legal também deixar o histograma ativo e saber interpretar o que esse histograma está dizendo. Quem é de design geralmente já sabe, né? Que é a quantidade de pixel aqui, né? Entre as sombras e as altas luzes, né? E aqui no meio ficam os tons médios. Então, quando a foto está equilibrada, supõe-se que há uma montanha de pixel mais centralizada aqui, né? Que nem aqui, ó. Ela está mais balanceada, né? Com relação à quantidade de luz. E aqui, por exemplo, se ela está mais dominante que nas sombras, está mais carregada aqui, né? A máquina está dizendo para você que a tua foto vai ficar subexposta. Mas, professor, para que eu vou ver o histograma? Se é digital, eu posso fazer quantas fotos eu quiser e depois fazer a leitura. Então, como eu falei, a máquina digital, ela tem ilimitada, né, de cliques. Só que tudo que é mecânico, um dia vai desgastar. Então, ficar fotografando sem preocupação, sem um pré-pensamento de forma imediatista, vai fazer com que você apenas fique utilizando a tua câmera
e você não capte fotos boas, né? Fotos com uma qualidade visual interessante. Então, pense antes de fazer o clique, utilizando esses recursos que a máquina tem, como o histograma, né? Então, pensar assim, puxa, além do fotômetro, né, tem o histograma. Então, e para nós é muito fácil identificar, né? Se ela está totalmente, essa montanha de pixel está totalmente voltada ali para as sombras, então faça alguma coisa, né? Aumente a ISO, aumente o buraco do diafragma, reduza a velocidade do obturador. Ela está exigindo que você faça alguma coisa, tá? Então, você tem que agir, tá bom? Então, aqui nas maior quantidade de pixel voltado, né, para as altas luzes, vocês vão ter uma foto super exposta, uma foto muito branca, com pouca informação, pouca profundidade de informação nos pixels, tá ok? Então, que para quem não é de design, mas tem aí o Photoshop, talvez consiga fazer, aqui já seria uma análise de pós-produção, tá? Porque também você pode corrigir isso, essas extremidades, né? Você pode corrigir se você tiver um arquivo RAW, ou que é o negativo digital, né, da Canon, ou NEF, que é o negativo digital da Nikon. Tá? Cada fabricante tem o seu negativo digital, que é uma extensão diferente, tá? Dependendo de cada máquina. Então, vocês têm que ver isso na máquina de vocês também, tá? Ver qual que é a extensão do negativo digital. Nem todas as máquinas têm essa possibilidade. Então, veja bem, ter uma escala Kelvin numérica, ter a disponibilidade do negativo digital. Então, olha, são duas coisas muito importantes na hora de você adquirir uma máquina, né? Além de, a resolução é grande, só vai te dar fotos mais pesadas, maiores, mas talvez a qualidade fotográfica não seja aquilo que você espera. Tá? Então, não se iludam com os tamanhos dos megas aí que as máquinas vão ter a oferecer. Tá? Existem muitos fatores mais importantes que isso, tá? Principalmente relacionados, claro, com o sensor e com a qualidade da objetiva, tá? Como foi abordado na aula passada. Então, aqui o histograma no GIMP, né? Tem também onde que ele está. Então, assim, a gente falou na aula passada sobre as objetivas, que é um conjunto de lentes, né? Que se encaixam para encontrar o ponto focal. Mas é interessante o uso de filtros. Claro que nós temos os filtros aplicados na pós-produção, né? Que são mais fáceis, de ajuste, você pode escolher, né, uma gama muito grande, né, que são dados pelos aplicativos. Só que existem filtros na pré-produção, que quando você compra a tua câmera, né, você tem que... antes de tirar ela da loja, você tem que comprar algum aparato óptico para proteger a lente frontal da objetiva, qualquer que ela seja mais baratinha, né, 5580, que vem junto com o corpo da máquina. Mas pensem assim, se você quebrar, riscar, deixar embolorar por dentro essa lente mais frontal da objetiva, que está na frente do corpo da máquina, é tão caro o conserto que às vezes não tem conserto e você perde a tua objetiva. Então, primeira coisa, pense assim, antes de tirar a máquina da loja, compre um filtro de proteção. Pode ser um filtro UV, pode ser um de densidade neutra, que vem no kit, ou um filtro polarizador, né? Então,
de tipos de qualidades diferentes, né? Depende também do valor que você tem para investir, né? Mas a gente vai entender os 3 principais filtros, né, que são utilizados na pré-produção, que dão fotos bem legais aí, que são interessantes também. Então, assim, o filtro de densidade neutra, eles são utilizados quando você precisa escurecer mais ou aquilo que você está captando, você tem que dificultar a quantidade de luz que chega até o sensor, porque você está usando por exemplo, um obturador mais lento, né, que abre mais lentamente para poder pegar esse efeito, né, a gente vai ver na aula de obturador, que pegar esse efeito enevoado aqui, né, que é o borrado, que você pega a trajetória da luz, né? Então, às vezes a escala que a máquina tem de obturador ou diafragma, ela é muito pequena. E isso é um outro fator muito importante na compra da máquina, ver as escalas. Então, a escala de ISO para ver se é grande, a escala do obturador, a escala... porque tem máquinas que a escala é muito reduzida e você não tem possibilidades de efeito. Que nem esse efeito aqui, todo mundo quer fazer quando compra uma máquina no modo manual ou tem o celular que pode realizar os ajustes para captação. Tá? Então, tem que ter um tripé, né? Tem que ter a escala do obturador aqui bem baixa, né? 1/30 avos, 1/15 avos, até para baixo, né? Então, esse de densidade neutra, ele é vendido nesse kitzinho, né? E ele serve para isso. Quando você tem um ambiente muito iluminado, tem uma escala muito reduzida, você não consegue fechar para reduzir a quantidade de luz que vai até o sensor, você compra o densidade neutra, né? Então você consegue mais detalhes, mais profundidade de informação dos pixels que você tá, que o teu sensor está sensibilizando, tá ok? Aí vou tomar uma água, senão eu vou tossir aqui. Então veja o kit ali, ó. Então aqui na primeira figura, sem filtro, né? E os 3 meio que graduações, né? Do 0.3, 0.6, 0.9, graduando, né? Em densidade neutra. Sempre vendido nesses 3. E daí você pode escolher, colocando na frente da objetiva, né? Rosqueia, vê. Claro que a gente tem filtros que a gente considera meio que filtros de brinquedo, porque são feitos de acrílico, né? De plástico, diferente daqueles que são feitos de cristais, né? De fluorita, principalmente, tá? Que são os mais leves, ou de vidro também, né? Pode ser um vidro melhor. Então, o de densidade neutra graduando, eles pegam assim, eles reforçam até uma parte da imagem, em geral até metade. Eles não são inteiros aqui, ó. Veja como que funciona. Se você colocar o filtro na frente da objetiva e mirar essa metade do filtro para bem no meio do que você quer, por exemplo, aqui a terra e o mar, né, e o céu, então você consegue mais detalhes. Isso é muito importante para a foto. Então, o fotógrafo geralmente tem esses filtros aí no kit dele, assim, para todo lugar que ele vai. Daí por isso que porque a pessoa consegue, né, o céu maravilhoso, o mar maravilhoso, nossa, porque esse kit aí é o kit básico, tá? Que nem eu falei aqui, ó, geralmente são algumas placas aí de acrílico, né? Tem umas que vêm até em chaveirinho. Não sei se vocês encontram aí na internet, nas redes sociais para venda. Ele vem assim com um milhõezinho, assim, tudo. Daí você só escolhe qual que você quer e coloca na frente da objetiva, né? E claro que tem os mais profissionais aí, né? Outro tipo de filtro é o polarizador. Então, para que serve o polarizador? Para reduzir o brilho, assim, amenizar o brilho nas superfícies não metálicas, né? Então, o que é o não metálico, né?
É o vidro, a madeira que tem um verniz brilhante, né? O plástico também. Então, você ameniza, né? Não é que você vai eliminar todo esse brilho, tá? Porque o brilho, ele tem um lado positivo, ele tem assim, ele serve para dar volumetria para as coisas e também para indicar de que tipo de material está sendo, que é feito aquele objeto que se está apreciando. Então, ele é importante. Então, não é legal eliminar todo o brilho, senão os objetos ficam chapados, né? Ficam, então, e não se representa, né? Do que ele é produzido, montado, tá? Então vejam aqui com o carro, olha o do vidro aqui, ó. Então você consegue ver, tem os bancos lá dentro, né? Tudo. E antes fica assim, tá? Então, vejam, até no capô ele até suaviza, né? Porque os carros são feitos de plástico também, né? Hoje em dia, né? Então se consegue amenizar bastante isso. Como que funciona o filtro polarizador? Ele é uma lente que vai na frente da objetiva e é rosqueável, né? Então você vai lá, rosqueia na frente, ele fica fixo, se carrega ele para onde você quiser, e na hora de fazer a foto, é só pegar do jeitinho que está ali a mão, né? Pegar, rodar para frente e para trás, e você define a quantidade de brilho que você quer amenizar, tá? Então, você que vai encontrar o equilíbrio, o que é agradável aos olhos, tá? E também, ó, aqui é um exemplo bem legal, é que, ó, nessa parte branca da figura superior, você não tem muitas informações, tá? Então, você está captando, mas, né, então é o brilho, né, da luz, aqui do céu, né, que está batendo aqui na água. Então você não consegue ver as pedras, e com o polarizador você consegue, né, ver os peixinhos, ver a pedra, né? Mas olha, se você elimina todo o brilho, daí nem parece que tem água, né? Então tem que cuidar disso também, para você ter um meio termo ali, né? Para você dar porque tudo que você está vendo você vai sensibilizar os olhos, né, do espectador. E esse tipo de filtro circular ou linear é que antes o linear era utilizado, né, muito utilizado também na parte das não digitais, né, das analógicas, né. Então, e o circular, quando se está fazendo essa fotometria pontual, né, que é o Spot Metering Mode. Então, daí você já sabe se você precisa, por exemplo, fazer foto de uma pessoa ou de uma parte da foto, e você está ajustado para o pontual, você tem que usar um polarizador circular. E o linear, né, é para o foco manual. Então, o mais utilizado hoje em dia, e melhor, é o linear, né, porque, em geral, a gente não faz o autofocus, né, você geralmente vai utilizar o foco manual, tá? Então, dentro das máquinas digitais, tá, ok? Porque o foco manual, ele é mais preciso que o autofocus, tá? E o infravermelho, né, ele dá esse efeito aqui, ó. Então, o que é verde, né, vai ficar amarelado, vai ficar um tom mais bege, tem mais exemplos assim. Ele é utilizado para fine art, sabe? Então, ele tem esse efeito. É só porque é bonito, misterioso, né? Então, muito utilizado nesse aspecto. O restante, né, não tem